Papo de Homem. Fé e propósito. Mais, porque nós estamos, ó Deus querido, diante de um tempo difícil, um tempo complicado, mas nós temos, ó Pai, rogado ao Senhor, nós temos clamado ao Senhor, nós temos buscado a Tua palavra, nós temos buscado a Tua vontade. E eis aqui, Senhor, chegou mais um dia, chegou mais um momento, mais uma reunião, em que estamos aqui, Senhor, com muitas agendas, muitos afazeres, mas nos dobramos ante a Tua presença para ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Quero, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a casa de cada um, que o Senhor venha invadir, ó Pai querido, toda a dificuldade que nós tivermos, para que, em nome de Jesus, elas sejam testemunho em outro tempo. Em nome de Jesus, eu lhe peço, Pai, abençoa essa noite, abençoa tudo que ouvirmos, tudo que louvarmos, tudo que interpretarmos através da Tua palavra em cada um de nós. Que o Senhor faça, que cresça, meu Deus, a Tua presença e cresça, Senhor, o Teu nome seja grandemente exaltado e glorificado e nós venhamos diminuir para que o Senhor possa se agigantar, para aqueles que ainda não Te conhecem, possam interpretar que há um Deus que trabalha por nós, há um Deus que alegra o nosso coração e há um Deus que anda conosco nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar, né? Ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória. Às vezes o dia foi difícil para alguns, para outros nem tanto, mas estamos aqui e vamos aproveitar o nosso momento aqui com Deus. Eu ouvi uma vez e li no Seu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez, e onde houver dois ou três juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da Tua igreja. Eu ouvi uma vez e li no Teu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez, e onde houver dois ou três juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da Tua igreja. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da Tua igreja. Aleluia, 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 aleluia. Estamos juntando a terra
com os anjos, estamos entrando na sala do trono, estamos juntando a terra com os anjos, estamos juntando. Aleluia, aleluia. Seguro estou no braço daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, meu lugar. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Diga a ele: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, meu lugar. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. E nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos. E nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor. E nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos. E nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos.
Senhor Deus e Pai, neste momento, meu Pai, nós queremos colocar nas Tuas mãos todo medo, toda insegurança, toda ansiedade, tudo aquilo, meu Deus, que possa causar distração, tudo aquilo que possa causar confusão, tudo aquilo, meu Pai, que possa nos tirar do propósito, que é ser homens transformados. Pai, nós estamos aqui humildemente te pedindo, Senhor, tenha liberdade para trabalhar no nosso coração, tenha liberdade para trabalhar nos nossos pensamentos, porque, Senhor, nós não queremos ser iguais. Nós não queremos ser iguais e sabemos que, diante da ciência, da razão, um homem, ele não muda mais. A ciência diz que, uma vez formado, ele não muda mais. Mas nós cremos na mudança que há em ti, que há na tua palavra, que há no teu poder, que há no teu espírito. Somente o Senhor tem um poder transformador. E é esse poder, meu Pai, que nós queremos agindo no nosso interior para que possamos ser homens melhores, maridos melhores, filhos melhores, profissionais melhores, pessoas melhores, meu Pai. E muitas das vezes, Senhor, lutamos na força do braço, lutamos na razão, lutamos, meu Pai, sozinhos. E reconhecemos, meu Pai, que somos pessoas limitadas. E é por isso que nós te pedimos, Jesus, Senhor, trabalha no nosso pensamento, trabalha no nosso coração, trabalha no nosso interior. Pai, em nome do Senhor Jesus, que quando terminarmos aqui, daqui a alguns minutos, nós queremos ser pessoas diferentes, Pai. Já não queremos ser os mesmos. Então, Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade, Pai, perdoe os nossos pecados, perdoe os nossos erros, perdoe a nossa ignorância, a nossa estupidez, aquilo, meu Pai, que está em nós, que não te agrada, aquilo que está em nós, que te entristece, que te aborrece, que seja arrancado, Pai, seja tirado. Senhor, que o Senhor nesse momento venha nos lavar, que o Senhor nesse momento venha nos purificar, e que o mal, meu Pai, não venha ter vez, não venha ter, meu Pai, acusação, não venha ter condenação, que sejamos lavados nesse momento pelo Teu Espírito, porque toda ação, ela gera uma reação, e nós sabemos a luta que muitos homens têm travado na mente, têm travado no seu interior, passos que ele dá em direção a ti, em direção à obediência, ao mesmo tempo há uma batalha sendo travada, dizendo que não tem jeito, que ele não será ouvido, que ele não será respondido, ou que já era. Mas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que neste momento, Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor tenha liberdade, mais uma vez, fale ao nosso coração, nos orienta, Pai. Fala conosco, Senhor, nesta noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai, e tudo aquilo que nos pertence, tudo aquilo que é de nossa responsabilidade, nós entregamos e colocamos nas tuas santas e poderosas mãos, porque temos a certeza que nas tuas mãos está sendo cuidado, nas tuas mãos está sendo protegido, nas tuas mãos está abençoado. Pai, em nome de Jesus, dá força àquele que precisa de força, dá ânimo àquele que precisa de ânimo. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, aquela força que não está num jantar, numa refeição, mas aquela força que está em ti. Meu Pai, a vida que está em ti, meu Pai, que esteja dentro de cada um de nós, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Fala o nosso coração. Queremos, meu Pai, ouvir a tua voz nesta noite. E temos a certeza, Senhor, que o Senhor já nos abençoou, porque essa é a fé, é a certeza que carregamos no nosso coração. Amém? E graças a Deus. Amém. Uma boa noite a todos. A graça e a paz, aqueles que entraram aí no momento do louvor, no momento da oração. Uma boa noite a todos, em nome de Jesus. O nosso convidado desta noite é o pastor Rodrigo, pastor da Família da Fé, Church em Indaiatuba, um amigo que Deus me deu, é conexão do céu,
Eu tenho certeza que, quando eu fiz o convite, ele disse sim, eu tenho certeza que vai ser bênção para todos nós. Amém? Pastor Rodrigo, é com o senhor. Boa noite a todos, Pai do Senhor, tudo bem? Deus abençoe vocês aí. Quero de antemão já agradecer o pastor Alexandre, amigão aí que o Senhor me presenteou. O Senhor tem me apresentado seus amigos. Os amigos do Senhor, o Senhor está me apresentando, né? E mais uma vez aí, conheci também o irmão Edson um dia ali na obra. Prazer, irmão Revelo. Deus abençoe. E queria compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E o louvor que o irmão tocou agora, o segundo, é confirmação. O Senhor, ele não faz nada sem confirmar, né? O Senhor, ele é Deus ordeiro. O nosso Deus, ele não é Deus de bagunça, Deus de confusão. Ele vai testificando. A palavra do Senhor diz que o Senhor não faz nada na terra antes de anunciar os seus profetas, né? Então, nós sabemos que o Senhor, ele vai ali, ó, alinhando tudo. E eu vou falar de uma forma bem sucinta. Falei ontem com o pastor Alexandre, falei como é uma conversa, então eu não vou me apegar à liturgia, a formas de pregações, nós vamos conversar aqui, então eu vou explanar um pouquinho daquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida. Amém? Então, como nós aprendemos, nós não somos ministros de plástico, nós ministramos aquilo que nós vivemos e o que estamos lutando para viver, né? Um ajudando o outro ali para chegar ali no propósito maior, que é, né, estar com o Senhor lá na glória e levar o máximo de irmãos conosco, né? Para me apresentar aqui, meu nome é Rodrigo, estou no Evangelho, né, já há mais de 20 anos. Nasci no berço evangélico, com os meus 17, 16 anos, tive a infelicidade de ir para o mundo das drogas, me desviei. Depois retornei com 22, onde conheci minha esposa na igreja. E comecei por interesse nela, né? Vi ela na igreja, falei, eu vou ir atrás dessa gatinha. Mas o Senhor não perde nada, com o Senhor tudo tem um propósito, e Ele usou a vida dela para me resgatar. E hoje, graças a Deus, fazem 20 anos que nós estamos no Evangelho. Tenho 42 anos, amém? E o Senhor me agraciou, né, com a oportunidade de falar do amor dele. Então, assim, em formas de canções, em formas de palavras também, mas nós estamos sempre anunciando as boas obras do Senhor, tudo aquilo que Ele tem feito no nosso coração, na nossa vida, né? Em todas as áreas da nossa vida. E eu fico feliz de ver homens aí que estão nesse mesmo propósito, lutando para ser melhor para o Senhor e ajudar uns aos outros, né? Que esse é o verdadeiro evangelho, né? A gente ajudar uns aos outros, né? Amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao nosso próximo, nosso irmão, como a nós mesmos. Então eu vejo essa obra aqui, né, um potencial muito grande aí para a gente estar arrebatando o máximo de vidas para o Senhor. Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que está ardendo no meu coração já faz uns dias, e o Senhor ontem usou a vida do pastor Renato na hora da oferta para confirmar. Está ali em Mateus 6, um texto muito conhecido, e eu vou me atentar ali com os irmãos em Mateus 6 a partir do 25. É um assunto bem latente nos nossos dias. O pastor Alexandre orando aí também já pediu para o Espírito Santo repreender sobre essa parte da ansiedade, né? Esses medos que vêm, que assolam, né, a sociedade em geral, e também infelizmente tem assolado muitos cristãos, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então ali Mateus 6 diz assim, 25: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andeis ansiosos?
Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas o gentio procura. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta para cada dia o seu mal. Amém? É uma palavra muito conhecida e a gente sempre frisa nessa parte de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, né, nos serão acrescentadas. E nós precisamos nos agarrar de verdade mesmo nessa parte que é o primordial desse texto. E o Senhor, ele prometeu muitas coisas para nós, que ele estaria conosco, que ele enviaria o Consolador, que nós não estaríamos sozinhos, mas ele também prometeu uma parada que a gente não queria, mas no mundo tereis aflições, pois tem de bom ânimo, porque ele venceu. Isso ele também deixou bem enfatizado, que nós iríamos passar por isso. E bem sabemos que hoje os dias são maus. O irmão Edson, orando, também enfatizou na oração dele que os dias são maus. Nós estamos, né, ansiosos, atarefados demais, com muitas coisas. Tem um irmão que está com o fone ligado. Aí a gente fica, né, com tantas coisas na nossa cabeça e na nossa mente. E esses tempos atrás, eu confesso para os irmãos que eu estava nessa situação. Há uns dias atrás, eu me peguei com umas situações de ansiedade, começando a sentir uns negócios estranhos no corpo, umas tremedeiras, né? Eu passei um período nos Estados Unidos e lá a gente viveu por uns 5 anos e meio. Então nós estávamos com a vida um pouco confortável, né? Ganhando em dólar. Você começa a projetar sua vida de uma forma mais tranquila, e o Senhor nos mandou voltar no final de 2024. Então, assim, o Senhor deu uma palavra que era para nós retornarmos para o Brasil. E em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, o nosso coração começa a ficar um pouco temeroso. Você começa a fazer contas, né? Você começa a olhar o cenário do Brasil, o cenário que eu vivia. Então, o poder de compra, o poder de aquisição, o poder de segurança, né? Você está num país onde você tem segurança, onde você tem condições de fazer o que você quer. Você pode comprar o melhor carro, você pode comprar a melhor roupa, você pode fazer projetos mirabolantes de uma casa. Então, assim, essas coisas começam também a vir querer tomar lugar no nosso coração, certo? E quando o Senhor pediu para mim voltar, eu e minha esposa, nós não pensamos 2 vezes e falamos, amém, vamos obedecer ao Senhor. Naquele primeiro instante é uma empolgação, uma ousadia, uma fé bem admirável, né? Nossa, vamos voltar, o Senhor falou. Só que não é tão fácil assim ao decorrer dos dias, né? Começa a passar-se o tempo e a gente vai sendo forjado, né? Vai sendo experimentado, o Senhor vai começando a dar umas apertadinhas, umas paradinhas. E aí, nos últimos meses, antes de eu retornar para o Brasil, eu tinha feito um projeto de juntar o máximo de dinheiro para trazer para o Brasil. Então eu falei para minha esposa, esses 4 últimos meses aqui nós vamos trabalhar bastante e mandar o máximo de dinheiro que eu puder lá para o Brasil. Só que eu fui acometido de uma paralisia facial nesse período.
E aí eu fiquei os 3 últimos meses dentro de casa sem poder trabalhar, porque o meu olho não fechava. E eu trabalhava com lixa de pintura, né, drywall, lixa de madeira. Lá a gente trabalhava com construção civil. Então todo o trabalho era muito assim de sujeira, então eu não podia de forma alguma ter sujeira no meu olho. Então eu fiquei os últimos 3 meses dentro da minha casa, trancado. Ou seja, eu não tive como ajuntar dinheiro nenhum. Pelo contrário, a visita que eu fui no hospital para saber o que eu tive, porque a princípio nós desconfiávamos que era um AVC, porque o meu rosto ficou todo paralisado e aquele choque, eu acordei com a cara torta. Hoje eu estou 80% do meu rosto normal, mas eu fiquei muito torto. E ali eu fui no hospital, 15 minutos que eu entrei dentro daquele hospital e saí, eu tive que deixar um valor ali absurdo de $3.000. E hoje, transformando em reais, seria R$15.000 mais ou menos, né, pastor? R$15.000 mais ou menos. E você se vê tudo que você projetou caindo por água abaixo. E o Senhor mostrando para nós, eu dei uma palavra e é eu que sustento e não é a tua força. Como diz aqui na palavra que nós acabamos de ler, o homem pode porventura acrescentar um côvado na sua estatura? Por mais ansioso que você esteja, por mais preocupado, o que você consegue fazer diante de uma situação? Quando ela chega e você perde totalmente o controle. Quando você tem dinheiro, pode ser uma enfermidade, né? Quando você está ali com a sua segurança, né, financeira totalmente instável, às vezes você pode ser acometido de uma enfermidade onde todo o seu dinheiro não vai adiantar nada. Então você começa a ver o cenário sendo mudado de uma forma brusca, né? E ali, confesso para os irmãos que o meu coração já começou a ficar um pouquinho mais... Não estavam tão assim, brabão de fé como eu achava que eu estava. E aí, beleza, retornamos ao Brasil. Quando eu chego no Brasil, passei um momento feliz com o meu pai. O meu pai, ele tinha 74 anos. Então eu cheguei no Brasil em dezembro, passei o Natal, passei o Ano Novo com ele. Quando chegou mais ou menos meados de março, começo de março, o meu pai começou a sentir umas dores na bexiga e ali suspeitava que era uma infecção urinária e começamos a correr com ele para o hospital. O meu pai morava no Paraná e eu já estava aqui em São Paulo. Então eu comecei a ficar indo e voltando, Paraná, São Paulo, Paraná, São Paulo, durante mais ou menos uns 6 meses. Quando foi em setembro, descobrimos, depois de tanto tempo, nós descobrimos que o meu pai estava com uma metástase de um câncer que voltou de 10 anos atrás. E em setembro nós enterramos o meu pai. Meu pai é um pastor de igreja, homem de Deus. E esse ano de 2025 para mim foi um ano muito conturbado, porque eu fiquei o ano inteiro sem trabalhar, então meus recursos, além de eu não ter conseguido muitos recursos, os recursos que eu trouxe foi praticamente indo embora por conta de cuidar do meu pai. E ali a gente teve essa tristeza, então o meu emocional começou a ficar mais abalado ainda. Então, por mais homem de Deus que você seja, meu irmão, e nós vamos passar por situações onde nós vamos depender totalmente do Senhor. O Senhor, ele tem que ser a nossa base em tudo. O Senhor tem que ser o nosso foco em tudo. Meu irmão, se eu não tivesse o Senhor comigo, podia ter gabarito, podia ter o máximo de conhecimento, podia ter o máximo de honras humanas, podia ter a faculdade de teologia mais top do universo, da Terra, eu não estaria mais na presença do Senhor. Porque você começa a olhar onde está o meu Deus. O que está acontecendo? Quando você vai para a palavra do Senhor lá em Salmos, a gente ouve falar de um adorador, Asaf. Quando ele começa a olhar a prosperidade dos homens, dos ímpios, ele começa a questionar o Senhor. Um adorador por excelência, uma hora ele vê que os ímpios estavam prosperando
e ele começa a questionar o Senhor. Quando você vai lá e começa a olhar a história de Abacuque, quantos conhecem a história de Abacuque? Ele começa a olhar e ver também a prosperidade dos ímpios. E ele vai lá e ele fala assim: meus pés quase se desviaram. Mas no final ele declara: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu, todavia, santo, esperarei no Senhor. O que eu quero dizer com toda essa minha fala, meu irmão? Vai chegar momentos na nossa vida onde nós vamos enfrentar situações muito difíceis. Mas se os nossos olhos estiverem no Senhor, se os nossos olhos, se a nossa devoção, se o nosso coração estiver no Senhor, nós vamos suportar, nós vamos aguentar, porque o Senhor fez uma promessa que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor diz a palavra dele que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, prometendo não cumpriria. Meu irmão, hoje, graças a Deus, eu tenho testemunhos para contar de vitória, mas por uns dias atrás eu estava angustiado, eu estava com medo, eu estava apavorado, a ponto de a gente começar a achar que estava com depressão, a ponto de a gente achar que estava começando a entrar num abismo, sabe? Aquele lugar que você só quer ficar sozinho. E aí eu me levantei, eu falei: ei, pai, eu repreendo isso na minha vida em nome de Jesus. Eu não aceito essa condição, porque eu conheço o meu Redentor. Assim como Jó declarou: meu Salvador está vivo e por minha causa ele se levantará. Eu comecei a declarar essas palavras e aí eu comecei a me apegar em algumas coisas, aonde eu vou falar aqui também. Eu queria que os irmãos abrissem comigo em Filipenses, capítulo 4, um texto também muito conhecido, só para a gente entrar aqui no finalzinho aqui do que eu quero transmitir para os irmãos. Então, o Senhor Jesus advertindo os seus discípulos, falando para eles não andar ansiosos, amém? E a gente começa a olhar para a circunstância, sim. A gente começa a olhar para a escassez, sim. As coisas vão bater na nossa porta e nós vamos muitas vezes não querer abrir a porta com medo do que está vindo, né? Nós olhamos para o cenário do Brasil, começamos, quem tem filho aí, começa a ficar preocupado até com o futuro do filho, onde meu filho vai estudar. Você já está preocupado com o que seu filho vai trabalhar. Você está preocupado com como que seu filho vai terminar a faculdade. Seu filho às vezes tem 6 anos de idade. Então a gente tem essa pretensão, nós temos essa, sabe, a gente é assim, a gente está com a cabeça lá na frente. E o Senhor hoje, Ele está nos chamando para estar aqui, ó, mais pertinho dEle, olhando mais para o presente com Ele, porque a palavra do Senhor diz que basta para cada dia o seu mal. A palavra do Senhor diz que um homem, um dia ele começou a falar assim: eu vou fazer um celeiro maior e eu vou começar a juntar ali nesse celeiro muita coisa, porque vai chegar um dia lá na frente que eu vou falar para a minha alma: agora você goza de tudo aquilo que você conquistou. E a palavra diz que vem uma voz e fala assim: louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. Para onde nós iremos se o Senhor voltar agora? O que nós faremos com todas as nossas conquistas se o Senhor voltar agora? Para mim e para você. Vai dar tempo de você fazer um testamento, vai dar tempo de você dividir a sua herança e deixar para os seus filhos amados, vai dar tempo de você guardar alguma coisa para tua esposa que vai ficar, vai dar tempo? Não vai dar tempo. Não teremos tempo para isso. E o Senhor está falando: anda comigo, vive comigo, vive cada dia comigo, um dia após o outro comigo. A palavra do Senhor diz aqui em Filipenses capítulo 4, verso 6: não estejais inquietos por coisa alguma,
Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Tem uma condição, meu irmão. Tem uma condição. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a face de Deus, para que nós estejamos guardados em Cristo Jesus. Nós procuramos muitas coisas para sanar o nosso problema, e a última pessoa que a gente muitas das vezes procura é o Senhor. A gente lembra do Senhor quando já não tem mais alternativa para nós, quando a gente já tentou de tudo. E muitas das vezes, eu vou falar a real para você, eu conheci pessoas que passaram até por cima de princípios cristãos, que passaram por cima de princípios para conseguir resolver os seus problemas. Tem uma pergunta que a gente faz sempre: você faz o que é certo ou você faz o que é necessário? Nem sempre o que é necessário é certo. E a gente muitas das vezes começa a fazer aquilo que está na necessidade. Ontem nós ouvimos ali, né, pastor Alexandre, que o Senhor não trabalha por necessidade, Ele trabalha por propósito. O Senhor, a nossa necessidade não assusta o Senhor. A nossa necessidade não tira o Senhor do trono. O Senhor não fica desesperado lá. Ô, meu irmão ali está passando, meu filho ali está passando, ô, meu amigo ali está passando. Ele não fica assim. Ele fala assim: eu estou no controle de tudo. Estou vendo onde está o coração dele, se o coração dele está em mim, se ele depende de mim mesmo, se ele confia em mim, se ele me ama, se ele vai me tirar o suspiro com a fé dele agora nessa situação. Sabe, irmão, nós podemos alegrar o Senhor com a nossa fé. A palavra do Senhor diz que sem fé, é um texto conhecido, não estou falando coisas que vocês já conhecem, mas sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor está chamando homens aqui que alegrem o coração dele com a nossa fé. E essa fé vai alegrar o coração do Senhor. E aí vem um outro texto áureo que a gente sabe que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós estaremos fortes quando o Senhor estiver alegre, meu irmão. A alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor alegre conosco, meu irmão. Ah, meu irmão, nós somos imbatíveis. O Senhor alegre com a minha e com a tua vida, meu irmão. Não tem quem nos segure. O capeta, quando vê você levantando, fala: levantou o cara que alegra o Senhor, cara. Não tem pra onde correr, agora ferrou. Meu irmão, é tempo de nós exercermos a nossa confiança no Senhor e deixarmos as ansiedades de lado. E eu falo isso porque eu estou nessa luta. Eu falo com meu irmão Alexandre, muitas das vezes eu tô com a bicicleta andando aqui, eu falei, eu arrumei um subterfúgio, além de, né, buscar o Senhor, de estar meditando na palavra, eu comecei a buscar um pouco de refúgio na atividade física. Então essa parada de ficar meio depressivo, eu comecei a engordar, comecei a ficar comendo assim, tão exacerbado, comecei a descontar, né, nas coisas, assim, na comida, e eu comecei a pecar, porque é pecado. A palavra diz que o glutão, ele tá pecando. E eu comecei a descontar na comida, e você não para pensar nos detalhezinhos que você está errando, E eu falei, Senhor, eu preciso de alternativas. E aqui, nesse mesmo texto, se você continuar lendo, vai falar, irmãos, olha o verso 8 que diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, meu irmão, você que está passando por alguma situação onde você não consegue tirar sua cabeça do problema, começa a olhar para o autor e consumador da sua fé e começa a buscar nele a tua ajuda, o teu refúgio, o teu auxílio. Começa a falar, Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer para sair desses pensamentos maus. Começa, meu irmão, a buscar, sabe, a palavra do Senhor. Começa a louvar dentro da tua casa, começa a orar em família e começa também com os seus olhos contemplar coisas boas. Sai para ver a natureza com os teus filhos. Pega uma bicicleta, vai andar, vai fazer uma caminhada com a tua esposa, vai fazer um piquenique no parque. Eu não sei o que você tem para fazer de bom, mas começa a contemplar as coisas que o Senhor criou e deixou para nós.
Então, assim, eu tô falando de coisas simples, que muitas das vezes, por conta do problema, a gente deixa de viver, de contemplar, e começa a se afundar, e começa a ficar com a cabeça só aqui dentro de um problema, que o Senhor já tem a solução. E nós começamos a desonrar o Senhor, achando que Ele não pode resolver aquele tal problema. E aqui eu vou finalizar contando um testemunho onde o Senhor vem e esfrega na minha cara. Fala, ó, você, meu filho, você tem a oportunidade de me alegar com a tua fé e desfrutar de tudo que eu já te dei, ou você tem a oportunidade também de ficar vivendo uma vida medíocre, triste e se enterrando dentro de uma cova. E o Senhor vem com o seu amor, com a sua graça e me constrange. Eu estava passando por uma situação, porque a minha esposa ainda não está trabalhando desde quando nós voltamos. E nós estamos aqui em Datuba, vai fazer um ano e meio que a gente já fez, um ano e meio que a gente está aqui. E eu comecei a trabalhar só em novembro agora, do ano passado. Então o ano de 2025 foi essa confusão que a gente passou. E aí, só eu trabalhando, começou as contas a apertar um pouco. E aí eu falei, Senhor, eu preciso dar um jeito, né? Falei pra minha esposa, eu preciso dar um jeito. Aí qual que foi o jeito que eu resolvi? Falei, eu vou vender as coisas que eu tenho, né? Vou vender as coisas que eu tenho aqui. E eu tinha trazido um violão, trouxe um violão dos Estados Unidos, não sei se o irmão conhece ali. Eu trouxe um violão que chama violão Martin. É um violão muito bom, um violão tem um preço bem alto. Aqui no Brasil ele custa em média de uns 25 mil reais. Eu vou falar de valores porque é só para os irmãos entenderem a magnitude da parada, porque é o seguinte, eu falei, eu tenho um violão bom, só que eu sou um adorador, eu adoro o Senhor com canções, e eu falei, vou vender o meu violão para pagar a conta. Então a gente começa a colocar a carroça na frente dos bois e começa a tentar dar o jeitinho brasileiro. E o Senhor, por misericórdia, meu irmão, por misericórdia, o Senhor é tão bom. Eu vou contar esse testemunho quarta-feira, Alexandre. O pastor pediu para me contar. Mas o que acontece? Eu comecei a oferecer esse violão e falei, ó, vou vender o violão. Minha esposa ficou triste, falou, poxa, você vai vender o instrumento que você adora ao Senhor. Eu falei, mas eu preciso pagar as contas. E aí eu ofereci para uma pessoa, cara. E quarta-feira aconteceu algo inusitado. Eu entrei na igreja, normalmente de quarta-feira eu vou para a igreja meio cansado, porque a gente vai direto do trabalho, né? Então, cara, o dia inteiro em pé, pegando peso. Chego no culto, eu fico ali, né? Louvo o Senhor, mas mais tranquilo. Só que na quarta-feira passada foi diferente, cara. Eu tava dando uns glória, mas uns glória tão alto, que eu tava assustando as pessoas ao meu redor. Você tava na igreja, Alexandre? Você ouviu os glória lá? Meu, mas eu tava com uma alegria no meu coração, uma alegria assim, que eu não sabia explicar o que era. Só que eu tava alegre também porque eu tinha ministrado a palavra do Senhor no meu trabalho, como o nosso irmão Ives Santos, né? Tá fazendo no trabalho dele, eu tinha conseguido conversar com o meu chefe sobre Jesus, e ele abriu o coração dele para mim, contou coisas particulares, eu ministrei a palavra para outras pessoas. Então ali o Senhor me deu uma alegria de estar fazendo a obra dele, né? E eu fui para a igreja tão feliz, cara. Eu glorifiquei o Senhor. Nossa, Senhor, muito obrigado. E no final do culto eu procurei uma pessoa e falei assim para ela. Eu falei, ó, eu tenho um violão, que ela já tinha perguntado do violão. Ela falou, eu falei, ó, tenho um violão e eu queria vender para você. Você tem um violão bom, me dá esse seu violão e me volta 11 mil reais. Eu falei assim para ela. Falei, me dá o seu violão e me volta 11 mil reais. Ela falou assim, beleza, eu vou ver direitinho, me manda umas fotos dele, depois a gente conversa. E eu, né, poxa, tem uma esperança. Beleza, voltei para casa do culto, cheguei em casa aqui 10h30 da noite, a minha esposa se trocou, foi para a cama, deitou, e meu telefone toca. Um número que eu não tinha, eu atendi, não costumo atender número que eu não tenho gravado. Atendi esse telefone, aí era essa pessoa. Ela falou, ô pastor, tudo bem e tal? Deixa eu te falar, posso ir na sua casa agora ver o violão? Falei, meu Deus do céu. 10h30 da noite. Aí eu falei, pode vir, né? Falei, a necessidade, né, cara? Eu falei, vem. Minha esposa levantou, se trocou. Essa pessoa chegou em casa, eram as 11h10 da noite. 11h10 da noite, chegou aqui, ela e mais uma pessoa.
Começamos a conversar, ela pediu para ver o violão, ela viu o violão, tocou o violão. Ela falou, nossa, esse violão é maravilhoso. Nossa, é um sonho. Nossa, meu sonho. Só que eu tenho um negócio para te falar. Eu falei, pode falar. Ela falou assim, o Senhor me falou que esse violão não é meu. Esse violão é seu. Eu falei, como assim? Ela falou assim, o Senhor falou para mim que esse violão não é meu, esse violão é seu. Aí eu não tô entendendo. Ela falou assim, deixa eu te falar um negócio. Quando o pastor me procurou no final do culto, e o pastor falou assim para mim que queria o meu violão e mais 11 mil, o Senhor confirmou no meu coração o que eu tinha que fazer. Eu tinha reservado 11 mil reais para abençoar uma pessoa, porque eu vendi uma casa. E eu estava destinado a abençoar uma pessoa. E quando o pastor falou para mim que queria 11 mil reais para quitar a dívida, o Senhor falou para mim, vai lá e abençoa o meu servo. E o violão não é para você ficar, porque é o instrumento dele de guerra. E então, meu irmão, o Senhor não trabalha por necessidade, Ele trabalha por propósito. Essa pessoa me abençoou com 11 mil reais na hora. E não é sobre o valor, é sobre o Deus que responde, o Deus que cuida, o Deus que zela. E Ele mostrou para mim que não adianta eu me preocupar. Ele nunca vai chegar atrasado nem adiantado. Ele chega na hora certa. O tempo do Senhor é perfeito. A maneira que o Senhor trabalha é a mais linda, porque Ele também, além de nos suprir, de nos abençoar, Ele nos forja e nos ensina a depender desse amor maravilhoso. Então, o que eu queria dizer para vocês, meus irmãos, não ande ansioso. O Senhor está cuidando de tudo. Eu sei que aqui estamos falando com pais de família, estamos falando com homens que precisam honrar seus compromissos, e isso muitas das vezes abala o nosso coração, sim. Por mais espiritual que você seja, meu irmão, não vem mentir para mim, não. Você não consegue mentir nem para o Espírito Santo. Você se abala sim. Só que o Senhor, Ele é especialista em surpreender os abalados. O Senhor é especialista em mostrar para nós que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Meu irmão, eu não sei o que você está passando, mas eu estou contando isso só para aumentar a tua fé, porque o Senhor, Ele está no controle. A palavra do Senhor em Isaías capítulo 6 diz que Isaías viu o Senhor sentado em um alto e sublime trono. O mais interessante é que Isaías foi tocado, foi purificado, foi limpo para fazer a obra, né? Só que o que mais me chama a atenção é que o Senhor estava num trono e nada tira Ele de lá. Problemas, iniquidades, não importa o que aconteça na minha e na tua vida, nada tira o Senhor do trono. O Senhor não se abala com os nossos problemas. Ele nos abala e resolve eles. Amém? Deus é na vida de vocês. Não ande ansioso, tá? Não deixa esse mal tomar conta do meu e do teu coração. A palavra do Senhor diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarde o teu coração, meu irmão, na oração, na busca, no louvor, na alegria. Meu irmão, Paulo escrevendo essa carta, nós sabemos que ele estava dentro de uma prisão, falando para os seus amigos de Filipe, alegrai-vos. Ele estava numa prisão, cara, falando para os amigos dele se alegrar. Alegrai-vos. Paulo continua essa carta, depois você lê aí na tua casa, falando assim, eu sei passar por provação, eu sei passar por bênção, eu sei passar por tudo, em todas as coisas, eu sou mais que vencedor. O apóstolo Paulo, eu sei estar contente no Senhor, na escassez e na bonança. E nós vamos viver isso também, meu irmão. As adversidades, as lutas ao nosso redor
não vai nos alterar, amém? E eu queria que você guardasse no teu coração, nós somos aqueles que o Senhor chamou para alterar os ambientes, não para ser alterado neles, amém? As situações do mundo não vai alterar quem nós somos, amém? O Senhor chamou a gente para ser aqueles que dominam as situações. Se você voltar em Gênesis lá, a palavra fala que o Senhor deu o governo para o homem, todas as coisas era para o homem governar. E nós, muitas das vezes, começamos a perder o governo por falta de intimidade com o Senhor. Mas se nós voltarmos à intimidade com o Senhor, nós vamos governar todas as coisas. Amém? Você é um termostato, você não é um termômetro. O termômetro ele altera com a temperatura, amém? O termostato ele altera o ambiente. Você pega um termostato, põe na água gelada, a água esquenta. Você pega um termômetro, você sai no sol, ele esquenta. Você vai na geladeira, ele esfria. Nós não somos esses, nós somos aqueles que o Senhor chamou para mudar os ambientes. Então você vai se levantar como homem de Deus dentro da tua casa e vai começar a profetizar lá. Ah, Senhor, eu não aceito essa escassez. Ah, Senhor, eu não aceito essa ansiedade. Se tem pegado a tua esposa, meu irmão, você vai orar com ela e você vai repreender esse mal. Se tem pegado você vai falar, esposa, ora por mim, vamos orar junto e nós vamos vencer esse mal. Eu, por muitas das vezes aqui, tive que pegar minha esposa, ora por mim, não tô bem. A gente tá aqui, ó, meu irmão, ministrando a palavra do Evangelho, ministrando o Senhor para as pessoas e só o Senhor sabe como está o nosso coração muitas das vezes. Às vezes você está em casa chorando sozinho, ninguém está nem vendo e você está sorrindo na igreja. Porque são as tribulações que nós passamos. Mas o Senhor vai nos dar o combustível, vai nos dar o escape. Amém? Vou orar com vocês. Desculpa falar demais. E é uma honra conhecer mais um povo de Deus aí, homens valentes. Senhor, nosso Deus e Pai, diante da Tua presença nós estamos. Pai, foi de uma forma simples, Pai, uma forma sem liturgia, uma forma de uma conversa, para transmitir aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas. Pai, eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, Consolador, que atravessa todas as barreiras, todas as fronteiras. O Senhor é o Deus onipresente, onisciente, onipotente. Senhor, entra nos nossos lares, Senhor, e faz, Senhor, a tua boa obra. Senhor, Pai, essa paz que está escrita aqui, Senhor, Pai, neste livro, que excede a todo entendimento, seja, Senhor, Pai, agora estabelecida sobre os nossos lares, sobre o lar, Senhor, Pai, sobre o coração, sobre a mente dos meus irmãos e na minha. Senhor, Pai, essa segurança que nós temos no Senhor seja totalmente, Senhor, Pai, notória em nossas vidas. Que as pessoas olhem para nós e vejam, Pai, o Deus que a gente serve através da paz que nós sentimos. Senhor Jesus, o Senhor prometeu, Senhor, que nós teríamos aflição. O Senhor disse que nós teríamos. Mas o Senhor também disse, prometeu que estaria conosco, que nós venceríamos. Senhor, Pai, eu quero te pedir, Senhor, repreende todo o mal, toda angústia. Senhor, Pai, toda situação, Senhor, que tem roubado o sono, que tem tirado, Senhor, a alegria do rosto do meu irmão. Senhor, Pai, que caia por terra agora em nome de Jesus. Todo medo. Senhor, a Tua palavra diz que o amor do Senhor lança fora todo medo. Senhor, repreende agora todo o mal, Senhor, contra a vida dos meus irmãos. Todo dardo inflamado de Satanás. Senhor, toda seta, Senhor, Pai, que vem para tentar confundir, que vem para tentar, Senhor, ludibriar, que vem para tentar, Senhor, enganar, que vem tentar, Senhor, fazer os meus irmãos e até mesmo eu vender a nossa primogenitura, como foi com Esaú. Senhor, Pai, no momento de fome, trocar aquilo que ele tinha de mais precioso, que nós não venhamos trocar a Tua presença, Senhor, vender a Tua presença, vender a nossa fé, Senhor, por nenhum prato de Satanás, por nenhum prato de lentilha, e nós não venhamos, Senhor, Pai, em nenhum momento entristecer o Teu coração com falta de fé, mas pelo contrário,
nos dê ousadia, nos dê, Senhor Pai, autoridade, nos dê, Senhor, confiança, nos dê, Senhor, amor, nos dê, Senhor Pai, paixão, nos dê, Senhor Pai, Senhor Jesus, Pai, uma força, Senhor Pai, em Te buscar, em Te amar sobre todas as coisas. Restaura em nós, Senhor, o primeiro amor. Restaura em nós, Senhor Pai, a fome e a sede por Ti. Que os nossos olhos estejam no Senhor, que os nossos ouvidos estejam, Senhor, atentos a ouvir a Tua voz. Senhor Pai, seja num sussurro, seja até mesmo num grito, mas que nós venhamos Te ouvir sem ser confundidos. Pai, eu Te peço, surpreende os meus irmãos nessa semana, como o Senhor me surpreendeu, fazendo, Senhor Pai, com que recursos cheguem até eles, recursos espirituais, dons, Senhor Pai, renova os dons, Pai, renova, Senhor Pai, a unção, Senhor Pai, sobre as nossas vidas, a capacitação, Senhor Jesus, a autoridade, Senhor Jesus, os ministérios, Senhor Pai, que voltem a florescer, Senhor Jesus, mas também traz a provisão, traz, Senhor, recursos financeiros, traz recursos, Senhor Pai, de amor, recursos, Senhor, sentimentais. Se tem algum irmão que não se sente amado, Senhor Pai, que pessoas venham abraçá-lo, que ele comece a ouvir, Senhor, palavras, Senhor, de incentivo, de ânimo também de pessoas, que isso também é nobre, isso também é bom. Se está faltando, Senhor Pai, um sentimento, Senhor, de aceitação, se está faltando, Senhor Pai, um sentimento, Senhor Pai, ali, Senhor Pai, de incentivo, até mesmo dentro do lar, às vezes não tem um apoio, Senhor Pai, de um familiar que ele queria ter, Senhor Pai, que o Senhor, Pai, fale no coração dele, use pessoas para abraçar, Senhor, porque o Senhor trabalha através de pessoas também, mas que ele não se sinta só, que ele se sinta valorizado, Senhor, e que ele se sinta honrado, um homem nobre, que vai lutar pela tua família, que vai lutar pelo teu reino, que vai lutar, Senhor, pelas coisas espirituais, mas, Senhor Pai, que não vai, Senhor Pai, esmorecer diante das adversidades. Repreende toda ansiedade, Pai, acalma esses barulhos, faz cessar esses ventos, Pai, e glorifica o teu nome na vida dos meus irmãos nessa semana. Enxuga as lágrimas, Pai, e dá, Senhor, esperança. Renova, Senhor, a esperança dos meus amigos, Pai, aqui, em nome de Jesus. Se alguém enfermo, Senhor, cura. Então, um diagnóstico, Senhor, Pai, Jesus, que o médico falou, algum familiar que está com diagnóstico, Senhor, Pai, cura agora, Pai. Glorifica o teu nome nessa situação, Jesus. Que o teu nome seja glorificado, que todos vejam que o Senhor é Deus. Jesus, surpreende os meus amigos, Pai, em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém e amém. Obrigado, irmão, desculpa aí qualquer coisa, o Senhor é com vocês, viu? Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós te agradecemos a disposição, a palavra e a sua entrega nesta noite. O Alexander, você levantou a mão? Você gostaria de compartilhar algo, falar algo? Eu vou falar em breve aqui uma parte do testemunho. Tá cortando o Alexander. Alexander. Eu acho que é bom você está dirigindo? Você está dirigindo? Eu parei. Isso que eu ia falar para você. Não vai ficar instável aí. Isso. Eu tô parado, vocês me ouvem bem? Vocês me ouvem bem? Eu vou falar, vou ser breve, porque a bateria também está acabando. Então, pastor, há uns anos atrás, logo que eu me converti, eu fui músico muito tempo de corporação, de banda, e sempre fiquei encantado com banda e com instrumento. E uma época eu ganhei um instrumento para poder tocar na igreja. Né? Eu tive um saxofone, foi um presente. Um saxofone espanhol, e eu passei uma necessidade, né, como você bem falou, fiquei um tempo com uma necessidade real, começo de casamento passado, e eu vendi esse saxofone. Com muita dor no coração, vendi para pagar aluguel. Né? E passado menos de 1 a 2 meses, uma pessoa comprou esse saxofone e me presenteou de novo. Falando,
Não, é pro Senhor. Então, eu não consegui vender esse instrumento. Ele está aqui comigo até agora. Eu não consegui vender e eu quero te dar de volta. Ele voltou para as minhas mãos até hoje. E eu confesso que eu já tentei vender outras vezes e ele não vai. Então, você fez me recordar uma fase muito bacana, né? E até para reativar dons, como você acabou falando, né? Que é algo que está guardado, né? Eu adoro, mas ainda não estou ele, né? Como um instrumento de Deus. Então foi uma recordação muito bacana. Eu tive essa experiência, então eu sei o valor e quanto tempo eu estou buscando as pessoas para nos mostrar isso, né? Que não depende da circunstância, depende dele. E é isso. Obrigado aí, Luciano. Amém. Glória a Deus. É sobre isso. Nós vamos finalizar a nossa live nesta noite. Edson, pode falar? Então, na hora que estivermos terminando, na hora que for fazer a oração, eu queria que os irmãos abrissem a câmera, que eu queria enxergar cada rosto aqui para mim pegar uma foto. A menos o Milton, que não sei se ele vai estar aí, ó. Ele tá aí, ó. Eu queria pegar a foto de todos nós aqui, junto com o pastor Rodrigo, tá bom? Pra dar essa foto aí pro nosso irmão aí, tá bom? Era mais isso. A gente consegue abrir só para fazer a foto? Alexander, consegue abrir aí só para fazer a foto? Aproxima aí, Alexander. Aproxima aí da tela. Milton Bonato, consegue abrir a câmera? Tá, vamos lá então. Alexander tá no escuro, tá bem escuro pra ele ali. Acende alguma coisa aí, meu.